eu fui mandado para a Itália, por falar italiano, para trazer o Dida. Teve um momento que você foi para o futebol. Foi aquele momento da MSI no Corinthians, se eu não me engano, onde não, falava da Hicks Mills. Da Hicks Mills, perdão. Entrou tanto fundo de investimento ali que a gente se perde. Mas era um momento próspero, vamos dizer assim, o que todo mundo enxergava assim. O que é que aconteceu naquele Corinthians? Como foi essa transição sua para o futebol e a volta para o vôlei, Zé? Então, ali foi... Eu sempre tive vontade de trabalhar no futebol. Primeiro porque eu sou um apaixonado por futebol e quase joguei futebol na vida, né? Qual a posição? Eu era meio campo. Olha só. Eu gostava de jogar ali. Eu sempre gostei de sair jogando com a bola, né? Do meio para trás ou do meio para frente você jogava? Meio para frente, meio para frente. Mas eu venho de uma família de jogadores de futebol. Meu pai foi profissional e meu irmão foi profissional, mais velho. Então, o meu caminho já estava mais ou menos delineado, né? Quer dizer, eu adorava ver as fotos de garoto só com bola de futebol na mão. E aí, quando eu fui para Santo André, que o meu professor de educação física, que era o Valdemir Romani, na escola que eu estudava, ele só dava vôlei. E foi quando eu conheci o vôlei, me apaixonei, e aí parti para o voleibol na minha vida. Mas tem histórias aí interessantes no colégio, enfim, de representar o colégio, jogar jogos colegiais. FUP. Uma delícia. FUP, depois na faculdade. Os melhores anos da minha vida, João, foi na FEFISA. Nós temos um grupo até hoje que a gente se fala, que foi da Faculdade de Educação Física de Santo André, que hoje não existe mais, mas foi onde eu me formei, e me ajudaram, porque eu estava na seleção nesse período, e tomei DP de recreação, e o pessoal me ajudava, porque eu ficava fora treinando na seleção, então era uma loucura, né? Mas uma delícia. E o Corinthians, Zé, mano? O que você está fazendo agora? Bom, negócio do Corinthians. Do Corinthians, claro. Deixa eu terminar o Corinthians. Então, claro. Aí eu tive o convite do Ávila para ir para ser diretor da Hicks Mills, do J. Ávila. E aí aceitei o convite porque era uma grande paixão trabalhar no futebol, ver como é que era o futebol, entender. E foi muito legal. Difícil foi trabalhar lá dentro, né? Lógico que o Corinthians tinha a sua característica, seus diretores e tudo mais, mas eu também tinha a proteção dos diretores da Hicks Mills, das pessoas que trabalhavam na Hicks. Agora, o convívio com os jogadores, o convívio com a comissão técnica foi maravilhoso. Por que eu saí? Eu fiquei 2 anos, nesses 2 anos foram interessantes. Por exemplo, eu fui mandado para a Itália, por falar italiano, para trazer o Dida, e aí eu me vejo no meio de uma reunião com o Galliani, com o advogado do Dida, né? E eu digo, o que eu estou fazendo aqui no meio desses caras que eu via pela televisão, né? E aí estou lá na reunião tentando trazer o Dida para o Corinthians, né? E aí deu certo, o Dida fez um ano maravilhoso, enfim, foi muito legal. Então foram 2 anos legais. A gente conseguiu ganhar o Paulista, o Brasileiro e o Mundial, o primeiro Mundial. E eu estava lá no jogo contra o Vasco, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Por que eu saí? No segundo ano, João e Rodrigo, o Dick Law, que era o meu chefe, ele chegou um dia que eu tinha ido trabalhar no Parque São Jorge, ele virou para mim e disse assim, e eu não sou corintiano, né? Mas ele virou para mim e disse assim, Zé, nós temos que começar a vender os jogadores que pertencem à parceria. Eu falei, Dick, você quer que eu anuncie para a torcida do Corinthians que nós vamos vender os jogadores? Você está louco. Eu falei, de jeito nenhum, não era esse o planejamento, nós tínhamos um planejamento de 5 anos. Eu falei, eu não vou fazer isso, de jeito nenhum, já que é dessa maneira, eu vou embora. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas eu não fico mais aqui. E aí ajudei a vender o Vampeta para a Inter de Milão,
e aí voltei para o vôlei. Essa foi a história. Dida, Vampeta, dessa a gente não sabe. Você sabia, Não, João? tinha o Edilson, tinha o timaço, né? O Rincon, Luizão, Ricardinho, Marcelinho, era um timaço. Era um timaço. Era uma coisa fantástica. Chegou o Adilson, o Fábio Luciano. Pois é, grande time, nossa.